Hoje nós vamos falar sobre os dois tipos de fé, amém? A palavra de Deus vai nos mostrar aqui que existe dois tipos de fé. Existe uma fé que é sobrenatural e uma fé que é natural. Só que aqui o bispo Tiago, em Tiago capítulo 2, versículo 14, Tiago nos mostra diferente, como uma fé com obras e uma fé sem obras, que ele chama de fé morta. Ele chama de fé morta, ele apresenta essa fé como uma fé morta. Então, vamos ler aqui, Tiago capítulo 2, versículo 14, diz: a fé sem obras é morta. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo disso, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Amém? Então, você vê aqui que ele nos apresenta esses dois tipos de fé. Uma fé que é poderosa, uma fé que ela é cercada de atitudes, ela é uma fé que ela é cercada com poder, com ação, e uma fé que é de boca, uma fé que é só palavras, é só palavras. E hoje, se nós vamos perguntar à igreja, para a maioria das pessoas: você acredita em Deus? O que a pessoa vai dizer? Sim ou não? Sim. Você pergunta para aquela pessoa que ela não faz uma oração durante o dia. Você pergunta para aquela pessoa que não vai na igreja. Você pergunta para aquela pessoa que não busca a Deus: você crê em Deus? Ela diz: creio. Sem Deus eu não sou nada. Não é assim? Mas o que acontece? A Bíblia fala aqui, nós lemos, até os demônios, eles creem que Deus é um só, e sabem que Deus é um só. Até os demônios creem. Quer dizer, crer é uma palavra que muitas pessoas dizem: eu sou crente. O que quer dizer crente? A palavra crente quer dizer crer. Até o demônio crê, até o demônio é crente. Você consegue entender? Até o demônio é crente, o demônio é crente. Mas ele não deixa de ser demônio. Por quê? Porque ele não vive a fé. Ele não se firmou na verdade. A Bíblia vai dizer no livro de João que o diabo conhece toda a Bíblia. Você conhece alguém que conhece toda a Bíblia? Pois é, o diabo conhece toda a Bíblia. Mas ele não se firma na verdade. Por isso que ele é diabo, por isso que ele é demônio. Porque ele sabe, mas ele não se firma. É por isso que ele é demônio.
E nós não podemos apenas dizer que nós temos fé. A nossa fé, ela tem que aparecer através do que? Das nossas obras, no nosso dia a dia, na hora dos problemas, na hora das lutas, na hora da dificuldade. A nossa fé, ela precisa aparecer quando as coisas estão boas, diante do pecado, diante do mundo, do que o mundo nos oferece. A nossa fé, ela precisa sobressair. Eu não posso ter a mesma fé que o demônio tem, eu não posso ter a mesma crença que o diabo tem, né? Eu tenho que ter o que? Uma fé viva. A Bíblia fala: de que me adianta? Do que vai adiantar eu dizer que eu tenho fé? Eu dizer que eu creio, eu dizer que eu sou crente, eu dizer que eu sou cristão, o que vai me adiantar? O que vai resolver a minha vida? Não vai. Pode essa fé salvar? Não, não vai salvar. Não vai salvar. Se a pessoa ela vive por fé, o que é a fé? Hebreus 11. O que é a fé? Hebreus 11. Muitos já conhecem, mas eu faço questão da gente ler, amém? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Diga comigo: a convicção de fatos que não se veem. A convicção. O que é essa convicção, igreja? É a certeza. É a certeza dentro do coração. A pessoa tem aquela certeza que Jesus ele vai voltar, que as coisas vão acontecer na vida dela, aquilo que ela espera vai acontecer, amém? Ou, olha só, presta atenção, ou você vive pela fé, ou você vai viver por aquilo que você está enxergando. A fé é a certeza daquilo que eu não vejo. Então, ou eu vivo pela fé, ou eu vou viver por o que eu estou enxergando. E se eu viver por o que eu estou enxergando, eu estou perdido. Se você for viver por aquilo que você está enxergando, você está perdido. Se você for viver, a pessoa que vive por aquilo que ela está enxergando, ela está perdida. Ela não vai chegar a lugar nenhum. Vai se decepcionar, vai se frustrar. Sim ou não? Porque ela não está vivendo pela fé. A pessoa que ela vive por aquilo que ela enxerga, ela não consegue dar passos. A pessoa que ela vive por aquilo que ela enxerga, ela se envolve com os problemas e não com a solução. A pessoa que ela vive por aquilo que ela enxerga, ela começa, é muito fácil ela se emocionar, é muito fácil ela viver fora do propósito de Deus, ela olhar para o lado. Por exemplo, eu já falei muitas vezes sobre aquela mulher, a Sunamita. A Sunamita. Você lembra, né? Faz muitas vezes já preguei sobre ela. Lembra que o filho dela morreu? Quem está lembrado aí? Lembra que o filho dela morreu? E ela disse: eu vou ter com quem? Com o profeta. Eu vou lá falar com o profeta. Porque o profeta era a boca de Deus. O profeta, ela buscando ali no profeta, ela estava buscando em Deus. Só que no caminho, né, pastor Marcos? Vem cá, me ajuda aqui, pastor, por favor. O senhor vai ser a Sunamita, fica aqui. Quando o profeta viu de longe, a Sunamita vindo, o que ele disse? Disse para o servo dele: vai lá e pergunta para ela, o profeta Eliseu, pergunta para ela como está o filho dela, como está o marido, como ela está. Vai lá e pergunta para ela. E o servo dele foi. O filho dela estava o que, gente? O que estava? Morto. Vai lá e pergunta. Ele foi lá perguntar ao servo. Mas vem andando, pastor Marcos. Ele falou: como é que está o teu filho? Para aí, me responde, como é que está o teu filho? Como é que ele está? Como é que está o teu filho? Responde aí. Como é que está o teu marido? Como é que você está? Ela disse: está tudo bem. Está tudo o quê? Bem. Está tudo bem. E seguiu andando. Não, mas me fala como é que estão as coisas, me fala. Não vou falar. Por que eu não vou falar?
Porque tu não pode resolver o meu problema. Quem está conseguindo entender, gente? Eu não vou falar com quem não pode resolver o meu problema, porque senão eu vou me envolver com mais problemas. Isso acontece ou não acontece no dia de hoje? Sim ou não, gente? A pessoa que ela não está vivendo mais por fé, que ela vive por aquilo que ela vê, ela começa a desabafar com qualquer um, e contar os problemas. Eu quero que todo mundo entenda a minha dor, eu quero que todo mundo entenda o quanto que eu estou sofrendo, eu quero que todo mundo sinta pena de mim. Todo mundo tem que sentir pena, todo mundo tem que ver o quanto a minha doença é forte, o quanto esse problema na minha família é forte, as minhas contas, o quanto eu estou endividado. Todo mundo tem que saber, todo mundo tem que contar. Tu não tem pena de mim, fulano, hein? Tem pena ou não tem? Está vendo? É isso que eu estou falando. E o senhor não tem pena também de mim? Tem que ter pena de mim. Por favor, tenham pena de mim. Agora a pessoa que ela vive por fé, ela vai em Deus, amém? Ela vai em quem pode resolver o problema. Ela está preocupada com a solução, ela não está preocupada em se envolver, ela está preocupada com a solução. O que eu vou fazer para resolver? Com quem que eu tenho que falar para resolver? Eu vou falar com o pastor Marcos, eu vou pedir uma oração, eu vou pedir oração para quem pode resolver, eu vou no bispo, eu vou pegar com um conselho com o homem de Deus, eu vou ver como é que eu faço. Eu preciso focar na solução disso, diga graças a Deus, na solução. Eu preciso viver por fé. Eu não posso viver por aquilo que eu estou olhando, senão eu vou afundar. Se eu ficar pensando nas contas, na doença, se eu ficar pensando no meu problema, não é fácil. Isso que eu estou falando para você não é fácil, é um desafio para você e para mim. Porque todos nós temos problemas e todos nós temos o quê? Temos lutas, sim ou não? Ou tem alguém aqui que não tem luta? Tem alguém aí que não está orando por ninguém, não está orando pelos filhos, não está orando pela família, pela salvação, não está buscando pela vida financeira ou pela saúde? Cada um de nós buscamos por alguém, lutamos por alguém, temos lutas, um tem maior, outro tem menor, sim ou não? Mas, cabe a nós fazer o quê? A fé é a certeza das coisas que se esperam. Eu já estou vendo meu filho convertido, amém? Eu já estou vendo a minha cura. O médico disse que não tem mais jeito, o médico é entendido sim, mas ele é limitado. Eu vejo já minha cura, o Senhor levou minhas dores, levou minha enfermidade, já levou essa doença, o Senhor já levou esse problema, já levou. Deus está no controle de todas as coisas, graças a Deus. Eu não tenho força para mudar essa situação, eu não tenho força para mudar, mas Deus, o meu Deus tem força, e é Ele que me fortalece, e é por isso que essa situação vai mudar, é por isso que essa situação vai se resolver. Diga graças a Deus, porque eu não vou me envolver com aquilo que não diz respeito à minha fé. A fé tem que ser marcada por obras, diga graças a Deus, obras. Foi pela fé. Foi fácil, será para o Abraão pegar o filho dele e levar lá para o altar e pegar um machado e levantar aquele machado para o céu, e o anjo ter que bradar e dizer: não faz isso, Abraão, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Será que foi fácil para o Abraão? Sim ou não, gente? Pensa aí. Vamos ler aqui, Hebreus 11, versículo de número 7. Pela fé Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, diga comigo, não se viam, e sendo temente a Deus, diga comigo, temente a Deus. A pessoa que é temente a Deus, ela é diferente. Aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém? Será que foi fácil para Noé construir a arca com os outros rindo dele? Gente? Imagine que enquanto Noé estava lá construindo a arca, pastor Marcos, ele estava batendo lá, construindo a arca dele. Os amigos dele chegavam e perguntavam: o que está fazendo? Ele dizia: eu estou construindo uma arca.
vai vir um dilúvio, e quando vir o dilúvio, eu quero que a minha família seja salva. Imagina só, riam dele, mas deixa de ser bobo, homem, que dilúvio que? Já aconteceu alguma vez algum dilúvio na história? Um sol desse de rachar, um calor, um abafamento desse, e ele estava ali, construindo a arca, até que o dia veio o dilúvio, e aquela arca serviu para a salvação da família dele. Diga graças a Deus. A tua arca que você está construindo é para a salvação da tua família. Você consegue entender isso? Por isso que o diabo luta tanto para você desanimar, por isso que o inimigo trabalha tanto para você desistir. Essa arca que hoje você está fazendo aqui, quarta-feira, não é só para a tua salvação, é para a salvação da tua família. A arca, para quem não sabe, é o exemplo. A arca é o exemplo que você está dando, o exemplo que você dá de fé, de crer, de coragem, de perseverança. O exemplo é a arca. Mas muitas pessoas não se preocupam com o exemplo que dão para os filhos, não é verdade? Sim ou não, gente? Que dão para a esposa, que dá para o marido. Chega lá, não é verdade? Ah, fulano. Leva todo mundo para compadre, leva todo mundo para amigo, e conta os problemas, sendo que a gente tem a luz, a gente tem o poder, conta tudo os problemas, desabafa. Sim ou não, gente? Fala os problemas, expõe tudo, né? Diz tudo ali, a situação, reclama. Verdade. Às vezes tem crente que reclama de pastor, reclama da igreja, reclama para familiar que não busca Deus ainda. Verdade, fala o familiar, né? Porque a igreja, porque o pastor, porque isso, porque aquilo. Sabe quando é que o familiar vai se converter? Nunca. Esse familiar está condenado para o inferno. Por quê? Porque a pessoa está na igreja, mas não construiu a arca. Gente, nós temos que construir a nossa arca imediatamente, que é o testemunho diante, principalmente da nossa família. Diga graças a Deus. Mas isso só consegue fazer quem vive por fé. A pessoa que vive por fé, ela consegue dar o testemunho. A pessoa que vive por fé, ela consegue testemunhar diante da família, diante dos incrédulos, porque ela está crendo naquilo que Deus vai fazer. Ela está crendo no sobrenatural, ela está crendo no impossível. A fé dela é marcada por obras. Você fala com uma pessoa que ela vive por fé, ela pode estar numa luta, ela está evangelizando, ela está ganhando almas, ela está focada. Diga graças a Deus. Ela está ali com problemas, com lutas, mas ela crê no impossível, ela crê no Deus dela. Amém, gente?